agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Então, coloca para nós, por gentileza, o Provérbios 10, 22. Primeiro vamos começar por Provérbios 10, 22. E aí está 10, 22? Agora sim, agora chegou. Vamos lá todos juntos no 3? 1, 2, 3. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mais uma vez, a bênção do Senhor traz... Bem, queridos, aqui nós temos uma proposta de Deus para nós, para a gente entender o que significa isso. O que significa a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor alguma. E nós vamos pensar pelo menos em um personagem bíblico que eu acredito que dá para a gente mergulhar um pouquinho sobre algumas coisas da sua trajetória e que nos trazem exemplos do que é a bênção do Senhor. Uma das verdades que esse texto está dizendo para nós é que a bênção do Senhor enriquece. Então essa está nítida, clara, não tem muito nem o que a gente pensar. Agora, a gente precisa também pensar o que é esta expressão ser rico ou riqueza. Porque hoje a gente pensa em riqueza principalmente na questão monetária. A gente está mais ligado hoje à riqueza, a pessoas que têm uma boa conta bancária, que têm um bom recurso financeiro. Mas a riqueza está para além disso, muito para além disso. A riqueza também fala, queridos, de não ter falta de nada. E nada não está só relacionado à questão financeira, até porque existem inúmeras coisas que o dinheiro não pode comprar. E se eu tivesse dinheiro e me falta uma dessas coisas que são caras e que eu não posso comprar, então provavelmente eu teria apenas uma riqueza financeira. Na proposta bíblica é sempre plena. Deus está pensando em todas as áreas. Ele está pensando na nossa vida física, está pensando no nosso espírito, está pensando na nossa alma. Todas as áreas são contempladas pela bênção do Senhor. E se você não deu um amém, um glória a Deus, perdeu uma boa oportunidade de abençoar a sua vida. Então a bênção do Senhor, ela traz isso. E para isso, queridos, a gente geralmente também usa dizer o seguinte: quando algo tem cheiro de bênção, tem jeito de bênção, tem tamanho de bênção, tem cor de bênção, mas não atende esse critério, cuidado. Tem muita coisa que parece, mas não é. Tem muita coisa que você olha e fala, é meu número, mas no final das contas, não é a bênção do Senhor. Pode até parecer uma bênção, porque resolve um problema imediato, porque parece uma coisa boa, mas a bênção do Senhor, ela está contemplando o todo na sua vida. Um exemplo clássico que a gente pode usar do nosso dia a dia. Imagine alguém que não tem carro e que de repente está pedindo carro para Deus. E de repente aparece uma boa oportunidade para você ter o seu carro. Em suaves parcelas de 120 meses e R$ 3.500. E você ganha R$ 2.000 por mês. E você vai simplesmente dizer, é agora que eu entro nessa, porque é a bênção do Senhor. Eu precisava, o carro está ali, Ele vai parcelar para mim, Deus vai fazer esse milagre. A conta não fecha, queridos, isso não é bênção do Senhor, isso é laço, escapa-te por tua vida. Então não fecha financeiramente, mas se você for pensar, talvez Deus faria uma outra pergunta: você tem carteira de motorista? E talvez a sua resposta fosse não, eu não tenho carteira de motorista e eu não sei dirigir. Então essa bênção não é bênção, é laço. A bênção do Senhor, ela vai contemplar todas essas brechas, vão ser fechadas. Você vai ter a carteira, você vai ter como pagar, vai ter como pagar o seguro, vai ter como pagar o IPVA, vai ter como colocar gasolina também, porque a gente só pensa no nível da bênção, né? A gente pensa só no carro, mas se esquece que existe um conjunto de coisas que precisam ser contempladas por Deus.
Senão daqui a pouco está lá você dizendo: Senhor, o Senhor me deu o carro, mas eu não consigo tirar da garagem porque a gasolina está cara. Eu não consigo colocar gasolina. Senhor, eu não consigo fazer manutenção. Senhor, eu não consigo trocar o óleo. Senhor, olha o tanto de multa que tem aqui. Senhor, olha, eu fui preso porque eu não tinha carteira. Ei, a bênção do Senhor, ela é completa, ela é plena. Ele quer contemplar todas as áreas, mas a gente tem que tomar cuidado, porque existem algumas oportunidades que não vêm de Deus e que elas embaraçam a nossa vida. Amém? Então é sobre isso que a gente quer pensar nesta campanha, mas não perca o foco, porque a bênção do Senhor enriquece. Você recebe isso para a sua vida? E eu quero pensar, podíamos pensar em várias pessoas, biblicamente, que poderiam nos trazer alguns exemplos. Mas a que tem falado comigo, mais recentemente, é Abraão. Vamos para a palavra de Deus, queridos? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Verso de número 2. Gênesis 15, verso de número 2. Diz assim a palavra de Deus: Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Queridos, nós estamos há alguns anos da promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Abraão é nada mais, nada menos do que João. É aqui que está acontecendo? É nos cabos? Ao contato nos cabos. Então hoje vocês vão ser provados. Esse o som aqui, vocês conseguem me ouvir do mesmo jeito aí? Lá atrás? Consegue? Tá bom. Eu vou forçando aqui um pouquinho mais. A promessa aqui que Deus havia feito no capítulo de número 12, nós estamos no capítulo de número 15, e Abraão está perguntando para Deus: Senhor, e a promessa? Como é que será essa promessa? Que tamanho que vai ser essa promessa? Se o que eu tenho agora é o meu servo Eliezer, é ele que vai possuir tudo que eu tenho, é ele que será o herdeiro. Lembre disso, queridos, para que a gente force essa questão. Vamos para o capítulo de número 12. Vamos para o capítulo 12 e olhar a promessa de Deus. Se quiser tentar trocar o microfone, talvez. Capítulo de número 12, de Gênesis. Olha a promessa de Deus a Abraão. Verso 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma grande bênção. Abençoarei o você, todos os povos da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas. Claríssimo. Às vezes a gente recebe um profeta que tem algo grande na sua vida e te abençoarei. Às vezes, a gente recebe uma promessa que parece que ela está um pouco mais, digamos assim, um pouco mais escura aos nossos olhos. Mas essa está nítida, está clara. Eu farei de você um grande povo. Eu te abençoarei. E é de você, Abraão, que eu farei tudo isso.
O teu nome vai ser famoso, você será uma bênção. E olha, os que te abençoarem serão abençoados também. Então está sobre a sua vida a bênção. Mas o tempo passa e nada acontece. O tempo passa e parece que as coisas não progridem. Parece que a promessa não vem. Se a gente olha para o capítulo de número 12, a gente começa a perceber um Abraão, o pai da fé. Lembre-se sempre disso. O homem que é referência de fé, que já começa o seu ministério, colocando os pés pelas mãos. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 12, queridos, ele vai para a terra que Deus tinha ordenado, ele sai procurando essa terra, mas o verso de número 4 diz que Ló foi com ele. E Deus havia dito para ele sair do meio da sua família, da sua parentela e ir. E não há nenhuma outra ordem para que Ló fosse com ele. E lá na frente nós veremos o problema que se dará, por isso que parece apenas um momento de bom coração. Parece apenas algo que não tem problema nenhum. Parece apenas até uma ajuda para um familiar. Mas não estava no plano arquitetônico de Deus para a vida de Abraão. E aqui a gente já poderia dizer que essas são as dores que a gente acrescenta no meio do caminho. Já temos as nossas guerras, já temos as nossas lutas e já temos um inimigo lutando contra nós 24 horas. Se não bastasse isso, a gente ainda consegue deixar o caminho mais pesado. Mas isso não é a vontade de Deus. Esse não é o plano de Deus. Se Deus deu uma ordem para mim e para você, foque-se naquilo que Deus ordenou para a sua vida. Às vezes, queridos, a gente acaba tentando reproduzir na nossa vida aquilo que está dando certo na vida dos outros. E a gente precisa conhecer, e isso só é possível conhecendo as Escrituras e com intimidade com Deus, para entender o projeto de Deus na minha vida, na sua vida. É algo particular que Deus tem com você. Quando a gente tenta vestir uma armadura que não é nossa e não nos cabe, nós estamos colocando em risco toda a nação. No caso de Davi, estava colocando em risco a nação de Israel. E no nosso caso, os planos e os projetos de Deus. Davi estava sendo ofertado para ele uma roupa que não lhe cabia. E às vezes, queridos, esse Ló é muito mais sutil, porque é alguém da família. Mas Deus havia dado uma ordem para Abraão. A seguir, nós vamos ver o quê? No capítulo que nós lemos, Abraão pensando que a promessa se cumprirá através de Eliezer. É como se Abraão estivesse fechando a conta, já sei, não vai dar certo, eu sou muito velho, não vou ter filho, Sarai também não consegue ter filho, então vamos fechar aqui. É Eliezer? É Eliezer a promessa? E olha o que a palavra de Deus diz, ou o que Deus vai responder a Abraão. Verso 3, acrescentou, Abraão ainda falando, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro? Então o Senhor deu a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, mas um filho gerado de você mesmo será o seu herdeiro. Aleluia. Queridos, o problema às vezes de nós vivermos dores no meio da bênção é porque a gente quer facilitar para Deus. A gente quer ajudar a Deus.
A gente tem dificuldade de esperar o tempo e o momento, ou de pagar o preço por aquilo que Deus tem na nossa vida. E a gente vai por onde? Pelo caminho mais fácil. Deixe eu reforçar uma coisa que você já sabe. O caminho que é aparentemente mais fácil não é o mais fácil. Isso pode gerar complicações na sua vida, que só a história vai dizer o quanto isso vai custar para mim e para você. O caminho mais certo e o caminho mais fácil é o caminho de Deus. Não há plano B e não tem uma outra alternativa. Não tem para onde a gente correr. A gente precisa esperar em Deus. A gente precisa buscar de Deus. E a gente precisa crer naquilo que vem de Deus. E a gente precisa perseverar até que isso se cumpra. Não tem outro caminho, queridos. Numa sociedade onde busca o fácil, o que é mais facilitador, a gente quer algo pronto. Que a gente coloque no micro-ondas em 30 segundos e esteja pronto. Deus não trabalha desse jeito. O que Deus está construindo em Abraão, hoje nós estamos em 2025, quase 4.000 anos depois da promessa, e estamos fazendo ou falando deste nome famoso, que Deus disse que o faria famoso, e hoje podemos exaltar a um Deus que cumpre as suas promessas, aleluia. Mas não há atalhos. Às vezes nós estamos vivendo o evangelho onde as pessoas prometem mudanças do dia para a noite, promessas do dia para a noite, vitórias do dia para a noite, e Deus pode fazer, mas são raros os casos, queridos, raríssimos os casos. A verdade do evangelho é que Deus nos chama para conhecê-lo e viver com Ele, e no caminho Ele vai trabalhando em nós e através de nós, em nós e através de nós, em nós e através de nós, aleluia. Glória a Deus, obrigado. É processual, é aceitar o processo. E quantas vezes nós estamos como Abraão dizendo: Senhor, eu não consigo ver da onde virá a promessa. Eu não consigo ver como resolver isso. É o que Abraão está dizendo quando ele apresenta a opção Eliezer. Ele está dizendo: Senhor, eu não sei como isso vai se cumprir. Não há possibilidade disso se cumprir. O tempo passa e nada acontece. Mas a bênção do Senhor é infinitamente maior e além daquilo que podemos imaginar. Pensa comigo, queridos. Quem que poderia arquitetar um plano tão maravilhoso desse? Um homem chamado aos 75 anos para viver a promessa. Aos 100 anos ele então recebe a promessa. Só que ambos já são velhos em idade. A esposa já é velha em idade. Mas na velhice eles estão salmodiando a Deus e dizendo que Deus deu um filho na velhice, aleluia. Deus pode simplificar, mas nem sempre Ele vai simplificar. E Ele não vai simplificar, porque Ele está construindo em mim e em você valores eternos, aleluia. O que Deus está construindo não é apenas para você levantar a mão, sair daqui feliz, dizendo eu fui abençoado. O que Deus está construindo em mim e em você tem a ver com a nossa geração, tem a ver com os nossos filhos, tem a ver com os nossos netos, tem a ver com a posteridade, e tem a ver com o reino, e tem a ver com a glória, aleluia. É desta riqueza que você está imaginando?
Nós precisamos ampliar o nível da riqueza. Nós muitas vezes estamos, de alguma maneira, empobrecendo a riqueza, porque riqueza para nós ainda está relacionado a bens materiais. E a riqueza de Deus, Ele vai te abençoar também financeiramente. Também financeiramente. Hoje de manhã no nosso café, eu e minha esposa, depois da oração aqui de manhã, toda quinta-feira tem oração às 6 horas, queridos. Você que também está buscando ao Senhor, venha às 6 horas aqui, é uma benção. E depois nós estávamos conversando um pouco sobre fé. Nosso problema é fé. Amém ou não amém? O maior problema que a gente tem é fé. A gente diz que crê e a hora que a luta vem, a gente descobre que a gente precisa aprender a crer. Mas a gente diz que crê. E aí, queridos, o problema número 1 da nossa fé é que a nossa fé é limitada. A nossa fé é limitada. Eu vou fazer uma pergunta aqui para Neuza, para tentar exemplificar isso. Neuza, esse óculos te deixa muito linda. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você prefere R$1.000 ou a cura 100% dos seus olhos? A cura. R$1.000 ou a cura 100% dos seus olhos? Larga esse óculos aí. Você prefere R$10.000 ou a cura dos seus olhos? Você prefere R$1 milhão ou a cura dos seus olhos? Você prefere 10 milhões de reais ou a cura dos seus olhos? E agora eu não vou deixar você responder. Mas você prefere 100 milhões de reais ou a cura dos seus olhos? Não me responda. Para não pecar, não me responda. Não me responda para não pecar. Pensa bem, queridos. Quantos de nós diríamos assim, usar o óculos não me traz problema nenhum, né? 100 milhões de reais, irmão. Para pensar. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É ou não é? Agora eu vou fazer uma outra pergunta que você não vai responder para mim. Responda para Deus, tá? Não responda para mim. O que é mais fácil acontecer na sua vida agora? Você sair daqui sem um problema, sem o óculos, com uma cura, com alguma coisa assim, ou com 100 milhões de reais? Não responda para mim. Entendeu? Pega a visão. Vai, me acompanha. O que é mais fácil? Se a gente for sincero, queridos, e souber o que são 100 milhões de reais, a gente vai 100 milhões de reais é muito dinheiro. Está mais fácil Deus curar. Sabe por quê? Porque a gente tem um problema na nossa fé. Aí o mundo dos coaches chama de crença limitante. Na nossa perspectiva de fé, parece que é mais fácil Deus nos curar do que a gente receber 1 milhão de reais. Do que receber 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Isso é um problema do quê? De fé. Porque, obviamente, queridos, um problema de saúde, e agora poderia ser mais claro com a Neuza. Para quem não sabe, a Neuza vive um milagre. Ela teve câncer há anos atrás. Quantos anos? Há 4 anos atrás, e já vive o milagre. 100% remido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 bilhão de reais ou a cura do câncer? Quando a gente está falando de uma coisa muito mais clara como essa, a gente está falando de um câncer, aí nós vamos nos encontrar com aquela mulher do fluxo de sangue, que ela deu todos os seus haveres, ela deu todo o seu dinheiro, ela deu tudo que tinha em busca do quê? Da cura. Porque ela queria uma cura. Então ela percebe que, diante do dinheiro, 1 bilhão, o mesmo Deus que pode dar financeiramente qualquer coisa, é o mesmo Deus que pode curar algo que não tem preço. Quanto vale a cura, queridos?
quanto vale uma libertação, quanto vale uma salvação, quanto vale a transformação de um lar, quanto vale Deus entrar e fazer uma operação maravilhosa na sua vida. Não tem preço. É ou não é? Mas a gente tem uma mente tão secularizada que quando a gente coloca números grandiosos, se a gente for sincero, a gente vai perceber que é mais fácil a gente acreditar no sobrenatural dentro de um hospital do que Deus abençoar financeiramente. E quando eu estou te provocando a isso, é para que a gente amplie a nossa fé e entenda que Deus está interessado em abençoar você completamente. Quando Deus está falando com Abraão, Ele está dizendo, olha, eu vou abençoar você, mas você vai ser uma bênção tão grande, que o teu nome vai ser conhecido, pessoas serão abençoadas por você, isso vai além, todas as famílias da terra serão abençoadas por você, aleluia! E as promessas de Deus sobre Abraão, Deus não tem tipo assim, Abraão, você vai ter o arroz e o feijão, tá bom? Tá bom para você, né? Nunca vai faltar nada. Ó, é a nossa mente que empobrece a nossa visão. A nossa visão bíblica, ela caminha de acordo com a nossa compreensão, queridos. Por isso nós precisamos nos encher da palavra de Deus, abrir os nossos horizontes. Olha o que Deus faz com Abraão. Verso de número 5. Levando-o para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. Tá, o que o senhor quer com isso? E ele diz, e assim prosseguiu, assim será a sua descendência. Você conseguiu pegar? Pegou? Irmão, qual que é a crise de Abraão? A crise de Abraão é eu não tenho um filho. Como é que eu vou ter um filho? A crise numérica de Abraão era com E Deus está falando, olha para as estrelas, porque essa é a tua descendência. Ele tira Abraão de dentro da tenda. A tenda aqui, ela representa um ambiente fechado, limitado, que você vai ter uma visão limitada, você está fechado a um conceito, mas Deus traz ele para fora, dizendo agora amplie a sua visão, olha agora a grandeza, olha o tanto de estrelas, você consegue contar quantas estrelas tem, Abraão? É óbvio que Abraão diria o que eu posso dizer também, eu não consigo contar, ele diz, é disso que eu estou falando, é disso que eu estou falando, você não tem condições e possibilidade de dimensionar o que eu tenho para a sua vida. Mas sonha comigo, pensa comigo, venha comigo, amplie comigo, creia comigo. E o próximo verso vai dizer o quê? Creu Abraão e Deus imputou isso como justiça, aleluia! A mesma mente que está fechada e dizendo, é Eliezer a promessa, eu não tenho outra possibilidade, agora ela se amplia ao ponto de não entender, mas acreditar. Ele não tinha explicação, mas ele tinha uma fé em ação, ele tinha agora a certeza de que Deus faria, como ele não sabia, mas Deus faria, aleluia. Está resolvido tudo? Não. Caminharmos na leitura, veremos depois Abraão e Sarai construindo outra opção para Deus. Estamos sem filhos, vamos fazer o seguinte, pega Agar e coabita com ela, e aí vamos resolver essa questão. E Abraão cedeu, e o problema está lá até hoje, as dores estão lá até hoje. Os ismaelitas estão lá até hoje. E Deus disse, não será ele, não será Ismael. Eu tenho um Isaque, é ele que será.
Queridos, a gente não cansa de, no meio entre a promessa e o cumprimento da promessa, o meio, a gente não cansa de tentar ajudar a Deus. A gente não cansa de criar alternativas. Sabe o que significa isso? A gente está preocupado em como as coisas vão se cumprir. E quando a gente não vê possibilidade, a gente quer ajudar a Deus. Então, espera aí, se não é Eliezer, então vamos criar um Ismael? Se não é Eliezer, vamos fazer nascer um Ismael? E Deus está dizendo, não vai ser Eliezer, não vai ser Ismael, é Isaac. É em Isaac que eu vou cumprir na sua vida. Persevera, queridos. E com 100 anos de idade, Sara deu à luz. Aleluia. Com 100 anos de idade, Abraão teve filho. 100 anos de idade. Impossível para o homem. E nem ninguém pode escrever uma história tão linda como essa, senão Deus. Não dá para imaginar um final como esse, e é por isso que Ele é Deus. Quantos de nós que estamos aqui, poderíamos dizer que hoje vivemos coisas que nós nunca imaginamos na nossa vida, porque a nossa mente não acompanhava. Quem eu sou hoje, eu nunca imaginei na minha história. Mas Deus já havia planejado e dito que assim seria. Eu não sei como você está aqui hoje, mas eu quero nesta tarde pregar contra aquilo que você está vivendo e dizer para você que a última palavra é de Deus no seu relacionamento, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde, seja lá o que você estiver precisando aqui nessa tarde. A última palavra é de Deus. Espere a caneta de Deus colocar o ponto final. O resto é vírgula. E Deus fará do jeito dele, porque Ele tem todo o poder, aleluia. Ele não tem algum poder, Ele tem todo o poder. Vamos colocar de pé, queridos. Abraão creu, e isso foi imputado a ele como justiça. Mas Abraão continua as suas guerras, continua esperando e lutando contra a esperança. A fé, o tempo todo olhando, Deus disse que vai fazer. Mas eu não vejo possibilidade. Você já passou por isso? A pergunta não é se passou, é quantas vezes você já passou, né? Quantas vezes? Quantas vezes eu já passei por isso? Em setembro agora, Deus tem mais uma bênção para a minha vida. Estarei casando minha filha. Glória a Deus, aleluia. Eu não vejo possibilidades. Mas eu conheço um Deus que em toda a minha vida, nunca foi minha capacidade. Nunca foi porque eu sou bom. Nunca foi porque eu posso. Sempre foi Deus. Poderia passar aqui, talvez, um bom tempo com vocês, ficar contando tantos e tantos milagres, que é o que a gente vive o tempo todo. Não vejo a menor possibilidade, mas eu já coloquei um propósito no meu coração, e conheço o Deus que honra propósitos, e sei que Ele é provedor. Já vivi isso inúmeras vezes, e eu quero lembrar você que já viveu coisas maravilhosas com Deus, que Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Davi era uma pessoa que não sofria de amnésia espiritual. Ele tinha isso claro dentro dele. O mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, me dará vitória sobre esse incircunciso. É assim que a gente enfrenta as nossas batalhas, é assim que eu luto as minhas guerras, lembrando daquilo que Deus já fez. Em algum momento você teve a sua primeira luta,
Mas eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui já não é a primeira, já não é a segunda, já não é a terceira, já não é a quarta, já não é a quinta. E para você a palavra de Deus é: o mesmo Deus continua no mesmo lugar, com o mesmo poder, com a mesma fidelidade, e continua fiel como sempre foi e sempre será. Ele não muda e não mudará, nele não há sombra de variação. Ele continua sendo Deus, do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho, e te amando como sempre amou. Ele continua sendo o mesmo. Por isso, quando você e eu entendermos qual é esse enriquecimento de Deus, a gente não vai baratear a nossa fé, a gente não vai baratear a nossa promessa, a gente não vai aceitar qualquer prato, a gente vai ser mais exigente. Por quê? Porque foi Deus. Não basta Eliezer, não, porque Deus me prometeu foi Isaac. Não basta Ismael, Deus me prometeu Isaac. E a gente não vai aceitar menos do que a promessa. Esse é o lugar que Deus quer que eu e você estejamos. Não se iluda com aquilo que parece ouro, reluz, mas não é ouro. A promessa de Deus, ela é completa para a sua vida. Eu não sei hoje, talvez você olhando, você talvez está pensando, se eu fizesse isso, vai faltar isso. E vai faltar isso aqui. Mas eu dou um jeito aqui, eu puxo dali, eu arrumo daqui, e daqui a pouco quando você vê, se criou um problema maior do que aquele que você tinha. E o que Deus está dizendo, olha, quando eu encaixar essa peça que está faltando, essa peça vai encaixar essa é a minha bênção. Essa é a minha bênção, porque todo o quadro será bem nítido para você, e você verá a mão de Deus nessa situação. Não se antecipe. Não entre na frente de Deus. Deus não precisa de ajuda, apenas creia. A bênção do Senhor é plena e enriquece a sua vida. Vamos orar, queridos? Eu te convido você a vir aqui à frente para orarmos juntos. Pode vir todos aqui para frente. Eu vou pedir para as obreiras pegar o óleo. Nós vamos ungir a sua vida. Essa unção que nós estaremos ungindo as suas mãos, você colocará a sua mão para frente. O que nós vamos estar ungindo são as promessas que Deus tem sobre a sua vida. E eu quero que você só pense nas promessas desde quando vá mais longe possível. Talvez antes da sua conversão. Desde quando Deus já, quem sabe, tem gente com promessa aqui, desde o ventre, antes de você vir ao mundo. Então eu quero que você pense nas promessas que Deus tem sobre a sua vida. E nós estaremos ungindo a sua mão, ungindo essas promessas, para que elas se cumpram na medida de Deus. De forma rica, de forma abençoadora, de forma plena, de forma completa. Sem acrescentar dores. Sem acrescentar dores, na posição, esperando aquilo que vem de Deus. Não barateie a sua promessa. Não negocie. Não aceite menos do que aquilo que Deus prometeu. Não aceite o Eliezer. Não aceite o Ismael. Aceite o Isaac. Essa é a promessa. Esse é o número. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Enquanto você está aí, orando pelas suas promessas, posicione sua mão para frente. E as obreiras estarão passando, ungindo agora as suas promessas. Abençoando aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Aí, em nome de Jesus, neste momento. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes,
menos atua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Pai, em nome de Jesus, estamos ungindo cada vida aqui presente, Pai, ungindo as promessas que o Senhor tem. Com isso, ativando, Pai, estas promessas e dizendo que a gente continua acreditando naquilo que vem do Senhor, Pai. E em nome de Jesus eu quero repreender toda e qualquer proposta, Pai, aonde o adversário tem tentado atrapalhar que se cumpram os teus planos. Toda e qualquer proposta que vem, Pai, para confundir, toda e qualquer proposta que vem para, Senhor, de alguma maneira afetar a vida espiritual e as promessas que o Senhor tem na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus agora, Pai, nós abençoamos que aqui nesta tarde haja, Senhor, um abastecimento de fé, que assim como Abraão creu e isso foi imputado como justiça, que essa fé esteja pulsante aqui neste lugar, viva aqui neste lugar, ativa aqui neste lugar, acontecendo em cada vida, Pai. Se alguém estava desanimado, se alguém estava, Senhor, enfraquecido, se alguém estava desmotivado, se alguém estava sem conseguir olhar para frente e enxergar uma saída, em nome de Jesus, sairá desta tarde vendo que o Senhor continua no controle, que o Senhor continua no comando, que o Senhor continua na direção, que o Senhor continua à frente, que o Senhor continua agindo, que o Senhor cumprirá, que o Senhor está fazendo. E esta fé está sendo ativada aqui nessa tarde, levantada aqui nesta tarde, erguida aqui nessa tarde, acrescida aqui nessa tarde, em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que tem vindo para atrapalhar, seja desfeito em nome de Jesus, e em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, todos viveremos a bênção que enriquece. Aqui vem do Senhor. Nós não queremos outra. Nós queremos a que vem do Senhor. Não importa quanto esses pratos pareçam saborosos. Não importa quanto essas ofertas parecem grandes. Nós recusamos. Nós queremos o que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode repetir comigo? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E o que eu quero na minha vida é o que vem do Senhor. Eu recuso, eu renuncio qualquer outra oferta, por mais bela, por mais que ela reluz, eu renuncio, porque eu quero o que vem do Senhor, do Senhor. Levante a sua mão, vai adorando esse Deus, sinta este renovo de Deus, sinta esta fé penetrando, sinta agora o Espírito de Deus renovando as suas forças.
Sinta agora o Espírito de Deus te dando um novo ânimo. Sinta o Espírito de Deus tocando em você. Sinta o Espírito de Deus curando. Sinta o Espírito de Deus operando. Sinta o Espírito de Deus indo de encontro agora à sua necessidade. Sinta Deus aqui neste lugar. Que Deus te toque aqui neste lugar. Receba este toque em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. Receba, 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 receba renovo, receba mais fé, receba mais ânimo, receba mais graça, receba, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba a clareza, receba a visão, receba a orientação do céu, receba a presença de Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando, que sempre o Espírito de Deus está neste lugar. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar. Seja renovado. Você pode ser batizado agora, você pode falar em língua, você pode receber dons espirituais, você pode ser curado, você pode ser tocado e renovado pelo Senhor. Ele tem liberdade aqui neste lugar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Sinta o Espírito de Deus. Toca Espírito, toca Espírito, toca Espírito de Deus, em nome de Jesus. Tem coisas novas do céu acontecendo aqui neste lugar. Já sentimos testemunhos acontecendo aqui neste lugar. Marque essa data. Marque esse dia. Marque essa data. Marque esse dia. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus.